we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you, a wonderful time for me. We all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Oh, wonderful time for you, a wonderful time for me. We all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time. You know, if you get away, we know all cities. I think Phoenix is a wonderful city. But I said to my wife, just think down in there now, right at this moment, right Little Valley, the Maricopa Valley here, as we can look through it, Salt River through here. How many people at this minute in that one little valley is taking the name of the Lord in vain? Agora, você sabe, se você se distanciar, nós sabemos, todas as cidades. Acho que Phoenix é uma cidade maravilhosa, mas eu disse à minha esposa, imagine só, lá embaixo agora, neste exato momento, esse pequeno vale, o Vale de Maricopa, aqui, enquanto podemos olhar por todo o Rio Salt, por aqui, quantas pessoas neste minuto, nesse pequeno vale, estão tomando o nome do Senhor em vão? How many sins, adultery and so forth has been committed in the last hour in this city, this little group of people? I said, how many people do you think that sinned in the last 15 minutes since we've been setting up here in this city? Think of it tonight. I said, it's a wonder that God just doesn't wash the whole thing out like that. It certainly is true. Quantos pecados, adultério e assim por diante foram cometidos na última hora nesta cidade, este pequeno grupo de pessoas. Eu disse, quantas pessoas você acha que pecaram nos últimos 15 minutos desde que nos sentamos aqui em cima nesta cidade? Pense nisto esta noite. Eu disse, é de admirar que Deus não acabe com tudo isso assim. Isto, sem dúvida, é verdade. But do you remember, like it was in Sodom, there was someone down there that had to be brought out? And I said, sweetheart, besides all of that, remember that in this valley, since we've been sitting up here, there's been prayer after prayer go from a sincere heart. Mas lembra-se como foi em Sodoma? Havia alguém lá embaixo que tinha de ser tirado de lá. Eu disse, querida, além de tudo isso, lembre-se que neste vale, desde que sentamos aqui, houve oração após oração, que saíram de um coração sincero. Está vendo? E And I said, that's the reason we're here at Phoenix today, and in this meetings around the fellowship with our brethren, is to put ourselves in with them to help to move this great load, to try to get others to see. Eu disse, é por isso que estamos aqui em Phoenix hoje. E nestas reuniões por aqui, o companheirismo com nossos irmãos é para nos unir a eles, para ajudar a levar esta grande carga, para tentar fazer que outros vejam. Now, someday, I believe that the whole valley will be wiped out. The whole earth will be wiped off. And there will come a great millennium. And I said, the warriors and heroes of the faith then will walk down through the gardens of God, never to be old again, never to be sick again, while anthems fill the air of the angels looking down. Agora, algum dia, creio que o vale todo será limpado, a terra toda será purificada e virá um grande milênio. E eu disse, os guerreiros e heróis da fé então caminharão pelos jardins de Deus e nunca mais ficarão velhos, nunca mais ficarão enfermos, enquanto hinos enchem o ar, os anjos olhando para baixo. I think of a soldier coming home when he's been honored, overseas or something, and how that there seems to be such a great honor. People will pay him. But what is it? It's just a few honors out on the street and a few trumpets to sound or bells to ring. And then you go right back into the old grind. Penso num soldado que volta para casa quando foi homenageado, você sabe, no estrangeiro ou algo assim. E como parece que as pessoas lhe prestam tão grande homenagem. Mas que é isto?
São só algumas homenagens na rua e algumas trombetas a tocarem ou sinos a retinirem, e então retorna-se à velha rotina. But this way it'll be an endless eternity. How that the anthems of the angels are singing as these warriors and their wives and families walk through the paradises of God. That's not some mythical dream like Christmas, Santa Claus, and that's the truth, friend. And we are looking forward to that. I'm looking with all my heart to that time that when Christ shall come and we shall be in His likeness then, and there'll be no more old age. Mas desta maneira será uma eternidade sem fim, como os hinos dos anjos cantando, enquanto estes guerreiros e suas esposas e famílias caminham pelos paraísos de Deus. Agora, isso não é um sonho mítico como Papais Noéis no Natal. É a verdade, amigos, e estamos esperando por isso. Estou esperando, de todo o coração, por esse tempo quando Cristo virá e seremos feitos à sua semelhança então. E não haverá mais velhice. Why say? Come right here, Paul, if you will. And you that wants a prayer card, as he comes down, just to give you a prayer card, just raise your hands. And I wonder if it would be asking a little too much if we would get this pianist and this choir here to sing. Well, let's have the audience, put everybody in it, if they will. Sing Close to Thee, Close to Thee. You know the song? You know it? Everybody knows it? Close to Thee. Que disse? Venha cá, Paul, por favor. E vocês que querem cartão de oração, enquanto ele vem, só para lhes dar um cartão de oração, apenas ergam as mãos. E seria pedir um pouco demais se pedíssemos a esta pianista e este coral aqui para cantar? Bem, vamos pedir para a audiência, vamos pôr todos nisto, por favor, para cantar Junto a Ti. Junto a Ti. Conhecem o hino? Conhecem? Todos o conhecem? Junto a Ti. All right. Some song. Let's just let the choir sing one then. I think that'd be better. Just let the choir sing it, and that'll let you all be interested in getting your prayer cards. Muito bem. Algum hino? Deixemos o coral cantar então, que acho que seria melhor só deixar o coral cantá-lo. Isso deixará todos vocês ficarem interessados na distribuição, receber seus cartões de oração. Brother Outlaw, would you come here again, if you will, if it's not asking too much of you, my brother? And we'll have another course or what more from the people. And then we will go right straight, quick as we can, for a short message and pray for the sick. The Lord bless you. Irmão Outlaw, poderia vir aqui novamente, por favor, se não for pedir-lhe demais, meu irmão? E ouviremos outro coro, ou o que seja, das pessoas, e então passaremos diretamente, o mais rápido possível, a uma curta mensagem e oraremos pelos enfermos. O Senhor os abençoe. Pray for the little choir now, all it appreciates, and you Pentecostal people, that appreciates a nice little clean-looking bunch of girls and boys like that, just raise up your hands. We sure do. There's one outstanding thing, many outstanding things about this church here, and one of them, they sure are singers. Orem pelo pequeno coral agora, enquanto todos que os apreciam. Vocês, pessoas pentecostais que apreciam um belo grupinho de jovens de aparência limpa assim, ergam as mãos. Estão vendo? Sem dúvida que apreciamos. Há uma coisa notável, muitas coisas notáveis acerca desta igreja aqui, e uma delas é que são cantores mesmo. How thankful we are for a nice spiritual lift like that. Was there when the Spirit came. Now, we are grateful for these services, again I say, and we're praying now that God will heal the sick, save the lost. Graças a Deus por isso. Amém. Quão agradecidos estamos por um bom enlevo espiritual como esse. Estava lá quando o Espírito veio. Agora, estamos agradecidos por estes cultos novamente, eu digo. E estamos orando agora que Deus cure os enfermos, salve os perdidos. Now, you pray for me. When you come in just kind of unexpected and we don't know, no arrangements, just drop in and drop out and like that, we can't
feel like we're not doing our very best for the Lord, but we're trying to do the best we can for Him. So let us bow our heads once more now for prayer. Agora orem por mim. Agora, quando chegamos de modo meio inesperado e não temos nada planejado, apenas de passagem e tal, não podemos sentir que não estamos fazendo o melhor para o Senhor, mas tentamos fazer o melhor que podemos para Ele. Assim, inclinemos a cabeça mais uma vez agora para a oração. Our Heavenly Father, it's tonight with grateful hearts that we face Thy throne, not knowing just what Your will is and what for us to do, but Thou will lead us. You promised to, so we believe it. We pray that You'll speak to the lost tonight and will heal the sick. Get glory into Thyself. Nosso Pai Celestial, é esta noite com corações agradecidos que estamos diante do Teu trono, não sabendo exatamente qual é a Tua vontade e o que é para fazermos, mas Tu nos guiarás. Tu prometeste, de modo que cremos nisso. Rogamos que Tu fales aos perdidos esta noite e cures os enfermos. Recebe glória para Ti mesmo. Bless this church, we ask again, Lord. Bless every church that's in this city and in this valley, that there will come a time when there will be a great pouring of the Spirit out upon all these people, that people from all over the country will flock in to hear the word of the Lord. Abençoa esta igreja, nós pedimos novamente, Senhor. Abençoa toda a igreja que está nesta cidade e neste vale, de modo que chegue a hora em que haja um grande derramamento do Espírito sobre todo este povo, de modo que pessoas de todo o país se congreguem para ouvir a palavra do Senhor. Now we realize, Lord, the reason that we can rejoice and sing songs is first because we came to Christ, believing that He was, for faith cometh by hearing, hearing of the Word. Agora compreendemos, Senhor, que o motivo por que podemos nos regozijar e cantar hinos é, primeiro, porque viemos a Cristo, crendo que Ele era, porque a fé é pelo ouvir, o ouvir da palavra. And as we have enjoyed singing spiritual songs and seeing the Spirit move in the audience, now may You provide the Word that will condition the hearts of the people for farther service, for the healing of the sick, and the spiritual healing of someone who's been hurt or a little tender conscience been bruised like the bruised reed. E como gostamos de cantar cânticos espirituais e ver o Espírito se mover na audiência, agora possas Tu prover a palavra que condicionará o coração das pessoas para servirem mais, para a cura dos enfermos e a cura espiritual de alguém que tenha se ofendido ou uma consciência um tanto sensível que tenha se ferido, como a cana quebrada. We pray that You'll strengthen it tonight, Lord, and give it of Thy healing balm that will give the cure for all, that this one that might have been turned out of the way will be turned back to the way tonight. Rogamos que Tu a fortaleças esta noite, Senhor, e lhe des do Teu bálsamo de cura, que dê a cura a todos, de modo que este que tenha se desviado do caminho retorne ao caminho esta noite. We would also pray, Lord, for those that are in the hospitals, so sick they can't even get to the services. We pray for them, knowing that they would love to be here. But the enemy has bound them in such a way that they cannot come. God grant that their deliverance comes quickly. Também pedimos, Senhor, por aqueles que estão nos hospitais, tão enfermos que nem mesmo podem vir aos cultos. Rogamos por eles, sabendo que adorariam estar aqui, mas o inimigo os prendeu de tal modo que não podem vir. Deus, concede que a libertação deles venha rapidamente. We believe that it is written in the Word that
The people that's called by my name shall assemble themselves together and pray, then I'll hear from heaven. That's why we take this opportunity to pray while all the church is assembled together, so that you'll hear from heaven and heal our lands. We ask this now for the glory of God in the name of Jesus Christ. Amen. Cremos que está escrito na palavra que, se o povo que se chama pelo meu nome se congregar e orar, então eu ouvirei dos céus. É por isso que aproveitamos esta oportunidade para orar enquanto todas as igrejas estão congregadas, de modo que tu ouças do céu e cures nossa terra. Pedimos isto agora para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Now, feeling for those who are standing and legs getting tired, I'll hurry just quick as I can. I would like to come back sometime to Phoenix and where we could get everybody together and have a good, long healing service in Phoenix, where the Lord blesses some of us. Some of us are preachers, like Brother Outlaw, and many of the other brethren here are preachers. I'm not much of a preacher. I just pray for the sick. Agora, sentindo por aqueles que estão de pé e com as pernas ficando cansadas, eu me apressarei tão rápido quanto possa. Gostaria de voltar algum dia a Phoenix, e onde pudéssemos reunir a todos e ter um bom culto longo de cura em Phoenix, onde o Senhor abençoe alguns de nós. Alguns de nós são pregadores, como o irmão Outlaw, e muitos dos outros irmãos aqui são pregadores. Não sou um grande pregador. Eu só oro pelos enfermos. And yet, there's no man that ever preached the gospel but what loves to express his feelings to the people. There's just something about it you love to do it. And I'm so glad that you come to hear the little expression I have about him, and trust that he will do something tonight to prove to you that I'm telling you the truth and love you. E, entretanto, não há ninguém que já tenha pregado o Evangelho que não ame expressar seus sentimentos ao povo. Há simplesmente algo nisso que você ama fazê-lo. E eu estou tão contente de que vocês tenham vindo para ouvir a maneira simples de me expressar acerca dele, e confio que ele fará algo esta noite para provar a vocês que eu estou lhes dizendo a verdade e os amo. I want to take a little text here for a few moments, if the Lord willing, out of St. John, the 12th chapter and the 32nd verse. And if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Amen. And for a little text to build upon that, I'd like to take the text of an ensign. Quero tomar um pequeno texto aqui por alguns minutos, querendo o Senhor, de São João, capítulo 12, e versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E como curto texto para falar sobre isso, gostaria de tomar o texto de um estandarte. That's a very odd, strange thing to read a text like that or read a scripture and then take an odd text. But I have found out in the years of ministry that sometimes God comes in an odd way. Amen. Odd times. Amen. Times when you're not thinking. Speaks through texts that we wouldn't think that he would speak through. Use somebody that we would think would be insignificant. But God works in mysterious ways, His wonders to perform. É uma coisa muito esquisita, estranha, ler um texto assim ou ler uma escritura, e então tomar um texto estranho. Mas constatei, com os anos de ministério, que às vezes Deus vem de maneira estranha, em ocasiões estranhas. Ocasiões quando você não está pensando, fala por meio de textos que você não imaginaria que ele falasse. Usa alguém que acharíamos ser insignificante. Mas Deus opera de maneiras misteriosas, seus prodígios a realizar. And an ensign, of course, all know what an ensign is. It's something that's in a commemoration, lifted up, something to people to look to. It's something placed before you. And God promised in Isaiah, the 5th chapter and the 26th verse, that there would be an ensign lifted up.
that there would be an ensign lifted up. E um estandarte, claro, todos sabemos o que é um estandarte. É algo que é em comemoração, levantou algo para as pessoas olharem. É algo posto diante de você. E Deus prometeu em Isaías capítulo 5, versículo 26, que haveria um estandarte levantado. Haveria um estandarte levantado. Man down through the age is prone, it's inside of him to try to help himself. That's just the nature of man. Now what we're trying to do is set a base here for something that we're asking the Lord to do, heal the sick. And to give confidence. And you can just not walk right out and have faith for anything that you know nothing about. You first got to have something that faith can rest upon. O homem sempre tem a tendência, está dentro dele, tentar ajudar a si mesmo. Agora, essa é simplesmente a natureza do homem. Agora, o que estamos tentando fazer é assentar uma base aqui para algo que estamos pedindo para o Senhor fazer, curar os enfermos e dar confiança. E pode ser que simplesmente você não tenha fé logo de início em algo que você não conhece nada a respeito. Você primeiro tem de ter algo sobre que a fé possa descansar. When you married your wife, you had to have faith in her. She had to have faith in you before you could make a home. And you just can't take a haphazard something and have faith in it because it's not proven. Quando se casou com sua esposa, você teve de ter fé nela. Ela teve de ter fé em você antes que vocês pudessem constituir um lar. E você simplesmente não pode tomar algo a esmo e ter fé nisso porque não está provado. So the most proven thing that we could take a base upon for faith would be the Word of God. For faith cometh by hearing, and hearing of the Word of God, because it's God's Word. Assim, a coisa mais provada sobre a qual poderíamos nos basear para a fé seria a palavra de Deus, porque a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. And man now, being that he is made even in his fallen condition, yet he's in the image of his Maker, God. And in one sense of the word, he is a son of God, fallen from grace. He's fallen away from what God made him to be. E o homem, agora, sendo que ele foi feito, mesmo em sua condição caída, ainda assim ele está à imagem do seu Criador, Deus. E num sentido da palavra, ele é um filho de Deus caído da graça. Ele caiu do que Deus o fez para ser. And in his fallen estate, gives him them attributes to try to do something to bring himself back up to a place where something inside of him tells him that he come from. Because he knows he's not in the right condition yet. Because he sees death, sickness, and sorrows, and heartaches, and disappointments. He knows he wasn't made for that. Yet no matter how far he is away from God, there's something within inside of him that tells him that. Some inside something. E em seu estado caído, dá-lhe esses atributos para tentar fazer algo para reabilitar-se, a ponto que alguma coisa dentro dele lhe diga de onde ele veio. Porque ele sabe que ainda não está na condição correta, porque vê a morte, enfermidade e tristezas e angústias e desapontamentos. Ele sabe que não foi feito para isso. Todavia, não importa quão distante esteja de Deus, há algo dentro dele que lhe diz isso, algo interior. Now, a man is made up as a triune being, soul, body, spirit. Now, the outside is the body. There's 5 gates to that body, and that's the 5 senses, of course, see, taste, feel, smell, and hear. Agora, um homem é formado como um ser trino, alma, corpo e espírito. Agora, o exterior é o corpo. Esse corpo tem 5 portas, que são os 5 sentidos, naturalmente, visão, paladar, tato, olfato e audição. The inside, like the seed it's planted. The inside of that is the pulp, like of the seed, which is the soul. There's 5 gates to that. You enter into conscience and memory and so forth. O interior, como a semente que foi plantada, o interior disso é semelhante à polpa da semente, que é a alma.
Essa tem 5 portas de entrada: consciência e memória e assim por diante. But then inside of that little compartment is the third compartment, which is the Spirit. And that's what controls the rest of it. There's only one avenue through that, and that's self-will. You can accept or turn away. And that's the only avenue to that. Mas então, dentro desse pequeno compartimento está o terceiro compartimento, que é o espírito. E é isso o que controla o resto. Tem só uma avenida de entrada, que é a vontade própria. Você pode aceitar ou rejeitar. E essa é a única avenida a isso. If you accept the will of God through that Spirit, God's Spirit takes His place in your heart and controls the rest of you. And if you do not accept that, then the enemy takes that spot and controls the rest of you. So it lays in that. Se você aceita a vontade de Deus através desse Espírito, o Espírito de Deus ocupa o lugar dele no seu coração e controla o resto de você. E se você não aceita isso, então o inimigo toma esse lugar e controla o resto de você. De modo que depende disso. Down in that city, the sun it will never go down. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. I feel like traveling on, I do.